Boa tarde, estamos de volta a mais uma edição do Fintabué Podcast e hoje é uma edição especial cá no restaurante Red 24. Boa tarde, Sr. José. Boa tarde. Boa tarde, prezados. Então, e este convite vem a partir de si? Bom, a Red 24 é uma casa aberta a parcerias. E agora com o Fintabué, pensamos que é um casamento que vai funcionar e vai durar por muito tempo. Amém. Nós acreditamos que sim, Sr. José. Muito obrigado por nos ceder este quintal maravilhoso. Obrigado. Tá? E em seguida vou apresentar os meus comentaristas, não é? À minha esquerda, José Moisa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. À minha direita, Hamilton Westbrook. Saudações, Isabel. Boa tarde. E agora, vamos dar início. Vamos voltar à conversa com o Sr. José. Tá, Sr. José? O que é que tem a nos dizer sobre o Red 24? Bom, primeiramente dizer que a Red 24 é uma empresa vocacionada à exploração de postos de abastecimento de combustível, lojas de conveniência, restaurantes, ou seja, aqui um leque, não é, de atividades que a nossa empresa tem estado a colocar à disposição do mercado nacional. Mais propriamente aqui da centralidade do Quilamba, Parque Jardim dos Noivos, Avenida Comandante Pedalé, nós temos uma unidade que compreende vários serviços. Nesta unidade temos uma loja de conveniência, acredito, é a melhor loja de conveniência da centralidade do Quilamba. Ainda bem. Temos igualmente um restaurante bastante atrativo, um bar, uma área de eventos e um parque infantil. Muito É uma bem. ferramenta que achamos necessária para, no entanto, permitir com que esse espaço seja o quintal do Quilamba. Como deve perceber, os edifícios do Quilamba não suprem todas as necessidades. Isso mesmo. Os angolanos gostam de ter quintal. Sim, As sim. nossas varandas são pequenas aqui no Quilamba e a Rede 24 tem estado a converter-se neste quintal do Quilamba. Então, Sr. José, convide todo mundo cá a visitar o Red 24, propriamente o quintal do Red 24. Por favor, venham. A casa dispensa apresentações. Para quem vive distante do Quilamba, saiba que existe uma alternativa válida. A Rede 24 converteu-se numa ferramenta bastante aceitável para, no entanto, ser visitada. Neste espaço se consegue comer bem, se consegue beber bem, se consegue passar bons momentos e consegue-se inclusive fazer compras enquanto os outros dormem, porque a nossa loja de conveniência dentro de mais uma semana vai funcionar 24 horas. Imagina a experiência de fazer compras enquanto os outros dormem. Red 24 sobre 24, então. Rede 24 sobre 24, brevemente nas províncias de Benguela, Lubango, Namibe e também Uambo. Uau! Bom, muito bom, Sr. José. E eu já sei, já comi cá várias vezes e a comida é boa. E hoje qual é o prato principal, Sr. A José? comida é bastante agradável, não é? E vocês falam de desporto, não é verdade? E é preciso terem atenção às propriedades organoléticas. Os futebolistas, de forma geral os desportistas, precisam de um acompanhamento, onde a mesmo. cozinha é parte fundamental. Muitas vezes há desportistas que não têm o peso exato para poderem desenvolver uma determinada atividade desportiva, não é? Sim, sim. Portanto, é preciso, aí entram os nutricionistas e outros especialistas, e nós estamos também aqui virados à gastronomia funcional, ou seja, elaborar ou produzir pratos com alto valor nutricional
no sentido de produzir mais saúde às pessoas, levar mais saúde às pessoas. E os desportistas precisam exatamente disto. Ainda bem, ainda bem. Aqui tivemos uma breve conversa com o senhor José Artiaga. Exatamente. Muito obrigado, senhor José. E aqui vamos usar o seu quintal para girarmos o mundo do desporto. A Rede 24 agradece, muito obrigado. Obrigado a nós. E vamos dar agora o nosso pontapé de saída. Já fiz a apresentação dos comentaristas. Vamos abordar o segundo jogo de apuramento ao CAN. Tá? Nós temos no nosso grupo Ghana, temos Angola, República Centro-Africana e o Madagascar. Estou errado? Certo. Isso. E nos grupos lidera o Ghana e logo em seguida a República Centro-Africana, Angola e o Madagascar. Passo a bola agora, por favor, a Hamilton. Receba e quero. E sei que tu estiveste no estádio. Por acaso o Abel esteve no estádio a acompanhar o jogo entre Angola e a seleção do Ghana. Dizer que foi um excelente jogo. A seleção nacional mais uma vez voltou a bater-se bem diante da tão somente seleção ganesa, uma das melhores seleções do continente africano. Poderosa. Uma das seleções poderosas do continente africano, obrigado, a par do Senegal. Angola provou mais uma vez que pode estar de igual modo com seleções que têm um certo valor no continente africano. O teu rescaldo sobre o jogo CAN 11 de novembro. E a casa estava bonita, por acaso. Felizmente os adeptos responderam o apelo feito pela federação, né? A federação fez o favor, cumpriu com o seu papel, que abriu os portões para que todos pudessem para que todos pudessem aderir ao estádio, e assim o fizeram. A casa estava a casa estava cheia, bonita, mas infelizmente o resultado não foi o esperado. Não nos favoreceu. Sim, não nos favoreceu. E olha que a República Centro-Africana ganhou. Exato, e assim complica mais ainda um pouquinho as contas, mas temos que ganhar os 2 próximos jogos e como sempre, né, estamos a depender, algo que não é muito bom. Esperamos que o Ghana vença a República Centro-Africana e nós conseguimos ganhar os 2 próximos jogos. E nós neste jogo também notamos a ausência de 2 grandes jogadores. Passo a citá-los, que é o Mbalazola e o Hugo Marques. O que é que houve para eles não constarem nesta lista, por favor? O que houve, né? Viu-se especulações nas redes sociais de que houve, não houve, acho que entendimento entre ambas as partes. Estou a falar do corpo federativo e com o Mbalazola, visto que depois do mesmo ter pedido a dispensa, um dia depois publicou, por motivos de lesão, um dia depois publicou uma foto nas ruas da Itália, e algo que suscitou muito bate-boca entre os adeptos angolanos. E Hugo Marques? Bem, Hugo Marques, a sua ausência deve-se, segundo fez saber o mesmo, a problemas ou razões familiares, né, que o fizeram com que não se fizesse presente no jogo diante do Ghana. Algo que tal e qual abordamos na primeira edição do Fintabue Podcast, algo um pouquinho questionável, né? E recorrente. É? E tem sido. O mesmo jogador em alguns dias atrás decidiu colocar uma pausa nos seus jogos
frente ou Pela com a seleção. seleção nacional. Pela seleção nacional. Certamente. Pelo que eu li também, ele disse que conversou com o treinador e o treinador apoiou-lhe. Mas eu penso que o Hugo Marques já tá na altura de colocar um fim definitivo na seleção nacional, dado em conta o fator idade também. O Hugo Marques deve, a essa altura, deve estar por aí nos seus 37 anos de idade, também assim para dar um pouquinho de oportunidade aos novos talentos, né? Nós temos jogadores que fizeram parte da seleção sub-17 que atualmente ainda não conseguiram um certo espaço na baliza da seleção nacional por conta de alguns jogadores veteranos, né? Ainda bem. E o Hamilton acabou de frisar agora que o Hugo Marques já está entre os 30 e poucos. Exato. É a altura dele aposentar-se da seleção ou nem por isso? Epá, indo, né, na lógica da idade, eu acho que sim, né? Visto que no momento tem um bom substituto em altura. Tem um substituto em altura. Sim, então acho que não seria mal o mesmo aposentar-se da seleção, porque ainda tem o Neblu, tem o Cadu e mais alguns que estão a despontar no nosso girabola. Nós vimos também um trecho das entrevistas do Pedro Gonçalves a dizer que temos de ter fé, que vamos longe. Epá, Ele quer dizer o quê com ter fé e paciência? Com isso, provavelmente ele quer dizer que com trabalho, dedicação, paciência, a gente consegue chegar lá. Mas além de tudo tem que haver organização, porque sem organização não chega a lado nenhum. Disciplina, organização, trabalho e paciência, conseguimos chegar lá. Conseguimos? Visto que temos jogadores com talentos, com muito talento, muito potencial, e alguns antes, que algo que não víamos há um tempo, já temos jogadores a despontar em boas ligas internacionais. E o jogo Destacar Mbala Zola, que neste momento é um dos melhores marcadores da liga italiana, que é uma das melhores da Europa. E os jogos cá, qual é a nota que nós damos à nossa seleção? Epá, o jogo frente ao Ghana foi o segundo jogo foi Sim. Dominamos o jogo, visto que tivemos uma minoria em termos de percentagem de posse da bola, tivemos mais remates, mais passes completos e o Ghana teve apenas um remate à baliza e a seleção fez 3. Só nos faltou Eficácia. finalizadores. Sim, tivemos problemas de eficácia. E mais uma vez que ditou o jogo foi o minuto 68. Depois da seleção ter marcado, Distração da nossa defesa, que ela empata. depois da seleção ter marcado, infelizmente o nosso treinador voltou a tirar as principais pedras no ataque. Quer dizer que não foi feliz nas suas substituições? Não foi, porque o minuto 68 marcou completamente o jogo da seleção. Depois dessas substituições, a seleção baixou e fez com que a seleção contrária, o seu adversário, subisse no terreno de jogo e, consequentemente, empatar o jogo. Acabou de juntar-se a nós o Helder Ganga. Boa tarde, Helder. Viva, boa tarde, Abel Gonçalves, boa tarde aos nossos internautas, boa tarde aos meus colegas de painel. Boa tarde, boa tarde. O que é que... Vamos dar uma pincelada ao segundo jogo da Seleção Nacional frente ao Ghana, 1-1. O que é que tens a nos dizer, Helder? Olha, como bom angolano, e sempre que a nossa seleção joga em Angola, eu faço questão de acompanhar a nossa seleção, dar o nosso contributo. Estive no campo, tive a felicidade de acompanhar esse jogo em loco e gostei muito da primeira parte do jogo. Foi um jogo muito interessante em que Angola mostrou que tem algum potencial para hoje em dia ombrear com as melhores seleções da África. Mostrou caráter. Depois tivemos aí algumas surpresas agradáveis, como os jogadores que o atual selecionador trouxe. Foi uma primeira parte muito boa. Angola
tentou, jogou de peito aberto, mas infelizmente não concretizou as oportunidades que criou. Isto acabou por pagar na segunda parte. Mas dizer que Angola ainda depende de si para se apurar. Sim. Matematicamente ainda é possível Angola apurar-se para 5 pontos, Sim. a 2 pontos da República Centro-Africana e a 3 Exatamente. pontos do Ghana. do Ghana. Pois o Ghana já está muito bem posicionado. A RCA, eu acredito que é uma equipa que está muito bem ao nosso alcance. Claro que se o senhor treinador Pedro Gonçalves ouvir um pouco mais aquilo que a sociedade diz, que o povo diz, embora ele comande, mas ele tende a ouvir. Ele tende a ouvir. Ele na segunda parte do jogo fez algumas mexidas que não trouxe nada de novo ao jogo, infelizmente, temos que ser coerentes e dizer, não trouxe nada de novo. E mais, as mexidas que ele operou, as substituições que ele fez, primeiro não trouxeram nada de novo e depois não mudou, não alterou o sistema tático, nada disso, continuou na mesma. Resultado, caímos na produção, o Ghana veio para cima de nós e num lance, numa jogada de gênio ali do lado direito, conforme atacava o Ghana, o lateral correu logo todo, quase que meio campo. E desatenção total da nossa defesa. Incompreensível, mas isto já fruto das alterações que Pedro Gonçalves havia efetuado. Tirou ali 12 elementos importantes que estavam a segurar os defesas lá à frente e depois numa desatenção, o Senegal, uma equipa muito fria, muito concentrada no lado direito, fez um cruzamento, marcação, falhamos na marcação ali no setor defensivo, quando nós tínhamos, deixa-me fazer referência a isso, um jogador que estava fazendo um excelente jogo, Gaspar Kialunda, um senhor central. Abel, dentro de pouco tempo nós vamos ver o Gaspar a jogar, se calhar, noutras ligas ou a passar para a primeira liga portuguesa, porque está um senhor jogador. Apesar de que também naquele jogo ele, pronto, neste lance do golo terá também pecado na marcação, porque nós vimos os dois centrais como é que estavam posicionados, então acabamos por sofrer. O jogador do Ghana sozinho, completamente sem marcação. E aí estragou toda a nossa alegria. E dizer também que o guarda-redes também, né, Blue, também teve uma pouquinho tarde, de culpa. Sim, de boa exibição. Referenciar também jogadores como o menino número 7, que na primeira parte do jogo fez um jogo agradável, mas excedeu-se. Um jogador profissional não pode comportar-se daquela forma. Não pode. Precisa então do puxão de orelhas. Mas precisa sim. Agora, estamos aqui. Os nossos ainda adeptos não ajudam. Os nossos adeptos não ajudam. Não, os adeptos fizeram a sua parte. O 13º jogador, como se costuma dizer, e eu lá estive, fez completamente a sua parte do princípio quase e olha ao que fim o estádio do jogo. Estava bonito, com uma boa casa, cerca de 25 mil espectadores, porque o primeiro anel todo estava completamente preenchido e nós que estávamos no campo apupávamos quando a seleção do Ghana estivesse a subir e aplaudíamos quando nossos jogadores fizessem jogadas que nos enchem os olhos. Aquilo foi incrível. Como eu digo aqui no Helder, fora dos microfones, um amante do desporto nacional e da seleção nacional, nem adiantem discutir com esse camarada. Atenção, esse camarada é mesmo angolano. Quando se trata de jogos de Angola, e eu, claro que torço também por um clube, mas mesmo que não seja o clube pelo qual eu torço, quando uma equipa angolana jogar em Angola, neste caso hoje, neste momento em que falamos, joga o Petro de Luanda com o Vita Club, se quisermos, mas um jogo quase que já sem muita importância, porque as duas equipas já não têm possibilidades de passar para outra fase, mas o Petro tem a responsabilidade de ganhar este jogo porque está a jogar em casa. Se eu não estivesse aqui, mesmo não sendo do Petro de Luanda, eu estaria de certeza no 11 de novembro. Nos fale já falamos cá, tu chegaste há bem pouco tempo, fale-nos da ausência do Mbala Zola e do Hugo Marques na nossa seleção. Olha, a ausência de Mbala Zola, a seleção penso que geriu muito bem esta situação e nós, enquanto pesquisadores, procuramos várias informações
E nós recebemos, eu particularmente recebi uma informação no WhatsApp que gostaria muito de ver esclarecida, mas não foi esclarecida a tempo, em que dizia que houve aí uma série de situações na seleção de Angola e que fez com que Mbalazola pegasse do seu próprio dinheiro, comprasse bilhete e fosse embora para o país onde ele está a jogar. Pronto, essas são informações que nós naturalmente vamos ter que verificar, atestar a veracidade dessa informação, mas o Mbalazola, ao ter essa atitude, significa que alguma coisa dentro da FAF não Aconteceu está mal, bem. isso mesmo, Está isso bem. mesmo. Se alguma coisa não está bem dentro da FAF, tem de se resolver. Logo, os resultados da seleção também começam a se comprometer por causa deste nível de organização ou desorganização. E olha, Helder Ganga, que também os jogadores depois podem não aceitar vir jogar pela seleção nacional. Claro, se Mbalazola teve esta atitude, e ele onde joga, neste momento é dos melhores marcadores. É o terceiro melhor marcador do Exatamente. campeonato italiano com 12 golos. Estás a falar do campeonato italiano, que é dos campeonatos que mais se defende. Exato, que melhor se Mesmo a seleção da Itália tem como referência é a seleção que melhor defende a nível do mundo. Significa que o campeonato italiano é difícil, mas mesmo assim tu tens o angolano a fazer golos, de se fartar. Então isso é de referenciar. Quando nós, Angola, seleção de Angola, não conseguimos segurar um jogador desse, tratar bem de um jogador desse para que ele possa aceitar outras convocatórias, é para nós estamos a falhar. E depois, com perigo de vermos os outros jogadores que também tinham a potência de vir para a seleção de Angola, verem esse tipo de comportamentos, é para naturalmente começam a ver o seu desejo de jogar pela seleção um pouco beliscado. Mas São eu, pessoas não se ver o meu filho a jogar fora, não, eu tenho que vir jogar para a seleção de Angola. Eu ainda Desculpe, avisei, esse desculpe. camarada é angolano. Esse camarada é angolano. sobre não querer voltar a jogar pela seleção, né? Eu ainda continuo a me perguntar o porquê que o Clinton da Mata, o ex-jogador do Sporting, acho que se a memória não me falha, o Bruno Wilson Gaspar, Bruno Gaspar. salvo erro, já não volta à seleção. Eu acredito, Se calhar foi, uma referência do Bruno Gaspar disse que seria foram ao Cane e seria a última aparição dele na seleção nacional. Foi a entrevista que ele deu, que eu li naquela época. O Wilson Gaspar, estás a dizer? O Bruno irmão- Gaspar. Bruno Gaspar. Bruno Gaspar. São dos Estamos irmãos. Não, tem o estamos Wilson, a dizer do o Eduardo. Wilson Eduardo, Ah, que é o Wilson irmão do João Mário. João Mário. Lá. Uma referência hoje Isso. no futebol internacional. E nos representou no Cane. Não, mas o Wilson Gaspar, sendo ainda muito jovem, né? Por quê? Moisa, desculpa, é o Bruno Gaspar. Bruno Gaspar, obrigado. É um lateral direito angolano que atualmente encontra-se a evoluir na mesma equipa que o Nelson da Luz, o Vitória. Vitória de Guimarães. O Bruno Gaspar afastou-se dos trabalhos da seleção nacional na altura da realização do jogo do CAN do Egito. Foi um afastamento muito por conta do ligeiro problema que a seleção nacional teve na sua preparação em Portugal. Não só Bruno Gaspar, Significa que como esses também problemas da Wilson, seleção já Wilson têm e- vindo de trás. Wilson e Eduardo são problemas que têm afetado de uma forma muito negativa a seleção nacional, porque há jogadores que no princípio mostram uma certa disponibilidade para vir representar a seleção nacional, mas depois de estarem cá, verem qual é a realidade, a forma em que a seleção, a federação trabalha para certos projetos, né? Coloca-los um pouquinho pensativos se regressam novamente ou não. Isso tem um pouco que se diga e fala-se muito isto em diplomacia do desporto, por exemplo. A diplomacia do desporto é que tem que começar a cadastrar, identificar, conversar com esses jogadores lá fora, mas eu penso que peca um pouco a não explicarem a real situação da federação, ou seja, o que eles vão efetivamente encontrar. Porque no nível em que eles se encontram, esperam chegar a encontrar uma coisa muito bem organizada, estruturada, só que há ali um desvazamento naquilo que é a organização e acaba por pecar um pouco. Mas tem grandes jogadores que, ainda assim, com este nível de
desorganização, se podemos considerar, tem jogadores que amam representar a seleção de Angola. Só que Olha, o Geraldo recentemente concedeu uma entrevista a um site, fez duras críticas à seleção de Angola. A maneira como trabalha, o nível de organização dos pagamentos, fez muitas críticas. Mas ainda assim, desta vez, foi convocado. Helder, mas também para frisar que para refletirmos. um dos adjuntos do Pedro Gonçalves também abandonou a nossa seleção. Não, o adjunto do Pedro Gonçalves que eu conheço é Love Cabungula, que ainda está... Tem mais Não. que integra a equipa técnica da seleção nacional que também abandonou a nossa seleção. Nesse caso é Não o sei se treinador de guarda-redes. guarda-redes. Sim, porque recentemente foi apresentado um novo treinador de guarda-rede que é do Interclube, passará a fazer parte dos serviços da seleção nacional também. Exatamente. Muito por conta dessa saída do treinador de guarda-rede de Portugal, né? Então isso aí, a federação tem de ver o que está a passar. Não é normal isso acontecer. porque o que se ouviu, né, o que se ouviu dizer aí nas redes sociais é que a seleção não estava para se preparar em Argel, não. Exatamente. Estava para se preparar em Portugal. E o que é que houve? Até já tinham jogos marcados com os clubes locais, mas no última da hora Houve uma mudança na programação, que aquilo, de alguma maneira acabou por ferir um pouco aquilo que é a programação, acabou até inclusive por deixar de fazer com que alguns jogadores que já tinham seus programas, já tinham a sua vida programada, alterou. E para isso, em alta competição, é quase que inaceitável. Eu não sei se confio muito nessa informação sobre que a seleção nacional estaria em estágio em Portugal e em vez da Argélia, porque segundo a FIFA, os jogadores têm um tempo muito curto de estadia com as seleções nacionais, né? Nessa informação diz que a seleção nacional estaria em Portugal, mas como assim se a maior parte dos jogadores que foram selecionados por Pedro Gonçalves militam no campeonato estrangeiro, né? Sim, em Portugal. É algo que por esta razão em Portugal. Por esta razão é que se queria concentrar tudo o grosso em Portugal. Facilitaria mais. Para a Argélia fazia-se um percurso longo, distante. Sim, longo, exato. O objetivo era concentrar todos em Portugal e depois fazer um micro estágio lá e depois é que arrancavam para o país onde fossem realizar os jogos. Exato. Mas num curto espaço de tempo estariam a jogar com equipas. Sim. O tempo não é muito, não é tão a favor das seleções nacionais. Foram convocados mais de 20 jogadores. Mais de 20 jogadores, dá para fazer 2 equipas. Os jogadores que atuam no campeonato interno, se não estiver em erro, foram aproximadamente 7 jogadores. Estaríamos a fazer... Sim, os girabolistas foram aproximadamente 7. Estaríamos a fazer um estágio em Portugal com 7 jogadores. Depois os outros juntavam-se. É o que está-se a dizer agora, não. Hamilton. Que aqui em Portugal, Europa, é mais fácil. Os daqui iam para Eu me refiro ao curto espaço de tempo em que os jogadores estariam juntos para fazer os trabalhos com a seleção nacional, porque há jogadores que juntaram-se ao grupo na Argélia um dia depois de terem feito jogos nas suas equipas, né? É o caso de Mbalazola, Fred, o Show, entre outros jogadores. Hamilton, facilitaria mais estes mesmos jogadores encontrarem o grosso em Portugal, se calhar de Portugal para a Itália ou da Itália para Portugal. 30 minutos, 10 minutos, 20, eles chegariam. Eu gostava de deixar aqui uma nota muito importante relativamente a essa questão, que foi o facto de a Federação Angolana de Futebol ter convocado Ricardo Estevam Job para fazer parte dessa equipa, mesmo fora dos relevados. É muito importante que se faça referência a isso. Por quê? Porque ele tem lá a sua marca, ele também foi capitão, foi subcapitão da seleção. E tendo o Job ali no balneário,
é bem verdade que ele está a lidar agora com jogadores com uma outra tarimba, Uma jogadores... forma diferente. Exatamente, mas aqueles que, por exemplo, jogam no Gira-Bola têm Job como referência, por exemplo. E mesmo os que jogam lá fora, temos muitos que também jogaram com Job, têm-no como referência, respeitam-no como treinador, como líder. E ele foi lá, deu o seu contributo. Eu acredito que essa é uma ação que deve ser feita mais vezes. Nós temos outros jogadores que também deixaram relevado recentemente e têm um contributo, uma palavra a dizer, chegar lá, dar uma palavra de conforto, dar um abraço, dizer: oiê, estamos juntos, vamos nessa, vamos ganhar. É isto que se precisa. E eu sinto um bocadinho que o Pedro Gonçalves falta-lhe isso, falta-lhe um punho forte ali dentro da seleção. E acaba por muitas vezes... E algo que eu não consigo entender até agora é porque é que o Fred joga na posição 10. Salvo, já treinou o Meg desde as camadas base na seleção, nas outras seleções, porque o Pedro Gonçalves veio para treinar as seleções de base. Isso mesmo. Foi daí onde ele começou a apostar nesses jogadores. Não. Se ele tivesse estaleca suficiente, conhecendo o Pedro Gonçalves como conhece esses jogadores, como o Meg e outros que vieram com ele das seleções de base, Meg teria o lugar cativo na seleção. Eu continuo a achar que o Fred não consegue fazer a ligação defesa-ataque, meio campo-ataque. Eu vou continuar a discordar contigo desse teu ponto de vista. Mas nesse aspecto, o Fred tem mais experiência. Temos que momentos, jogar mais também. experiência, mais jogo, mais Isso visão, mesmo. tudo. Que não é só experiência, tem que entrar técnica. Tecnicamente, o Meg consegue, é mais forte que o Meg Fred. Muito de longe. Abel, o Meg o Fred consegue tirar é de 1, longe 2, 3, melhor 4 que o Meg. adversários. Mas um médio não é isso que se precisa. Não, O Fred é um jogador defesa cerebral. Pensa, para a posição visão de 10. jogo. O Meg ainda não para tem a posição isso. 10. Vai chegar lá, mas não é agora. Para a posição 10, o jogador da posição Moisa, 10. o Meg vai chegar lá, mas não é agora. 1, 2, 3. Não é agora, ele vai chegar lá, mas não é agora. Bem, Não, ele já está lá, só falta a confiança dos adeptos, né? E Não, a do confiança é treinador. dele. porque se ele fosse no meu bom, ponto de ele vista, Meg no meu ponto mostra de que é um dos vista, melhores jogadores Meg é um angolanos. bom jogador. Ele
Vamos dizer que- o contrário. Eu só Ele estou a dizer mostra. que ele ainda não tem estaleca para segurar o meio campo da seleção de Angola. Tá bom, agora Tens Não que vamos ver estão, ouvir. isso. não estão a Vamos depositar ouvir agora a confiança no que opinião ele do precisa. Hamilton, por favor. Bem, sobre esse assunto, no meu ponto de vista, Meg tem estaleca sim para estar no meio campo da seleção nacional, porque é um jogador Como que com. diz isso, Hamilton? Digo Mostra isso números, porque Meg é um jogador que tem sido bastante regular na sua equipa. A sua equipa atualmente tem feito jogos internacionais, jogos a bom nível, e Meg tem estado sempre aí, tem ajudado o Petro. O Petro, a temporada passada, teve a participação que teve na Liga dos Campeões e também as conquistas dos campeonatos internos, muito por culpa das boas exibições que Meg teve. Atenção, eu não estou a dizer que ele não é um bom jogador. Vocês estão a perceber mal. Não, mas Eu ainda só estou a continuo dizer achar que ele não tem O Meg- estaleca. preparado. o Meg é um Não estamos jogador- a falar o Meg da é um seleção de jogador Angola. sim, Não nós estamos a estamos- falar de um clube. É um Não jogador estamos- com eu agressividade que continuo- consegue durante muito tempo prender a bola. Sim, ele faz uma arrancada e tanto. Ele pode fazer dois Ok, papéis, pode que- fazer Mas o na papel seleção de Angola não é só isso de que se médio precisa. trinco e de Por exemplo, transportador da bola sim, também. a A seleção o Fred da- faz a isso seleção muito da bem. Angola Mas o precisa Fred é um do meio jogador campo que- de um- Nós que estamos não- a ver a única jogador coisa da que o posição Fred 10 tem ali, puro. comparado com o Meg, é só idade. O Fred tem mais experiência, o Fred tem mais domínio de bola, o Meg tem mais juventude, tem mais técnica. É só isso, é o meu ponto de vista. Só. Não, mas O- naquela posição. Estaleca para nós aguentar precisamos- ali. Nós Não. precisamos Você urgentemente a veja, seleção. veja como é que é o precisa- Meg é um quando desses- joga com o Petro. E eu fui ver, eu quando digo, Depois do fui jogo. ver Sim, sim. o Petro lá no 11 de novembro, estádio cheio. Epá, os jogadores do Petro tremeram, abanaram. E o Meg, que você estava lá, não conseguiu fazer o volte-face do resultado, porque não tem estaleca ainda. Nós estamos a dizer que ele é um bom jogador, vai chegar. Mas para a seleção de Angola, não, ainda não. É o meu Agora- ponto de vista, Mas eu claro. continuo Mas a achar aí- que ele já está. Mas Tá aí bem, temos, eu vou respeitar o teu ponto de vista, temos- mas temos- não concordo. Eu também respeito Não o Fred, concordo. também respeito não, o Fred. não só o Meg, como outros jogadores também. Tem o Estrela que não esteve em campo, o Beni que entrou na segunda parte. Hamilton, São jogadores que poderiam, de falando, uma certa forma, fazer uma boa exibição. falando sobre Estrela, né? Eu tenho aqui que referenciar a grande exibição feita pelo Bruno Paz. Mostrou grande qualidade. Bruno Paz grande- e aquele Bruno- avançado o alto Bruno- que marcou Bruno o Paz penal. é um Eh, senhor. Lucas João. Lucas João. João. Epá, o Lucas A João. a estreia do Lucas João. O a Lucas marcar pela João- seleção. Epá, Meteu para gol. um jogador que se estreia, Sim, epá, sim. teve acima da média. Abel, tu que estás a estrear, assumir um penalti com a responsabilidade que ele assumiu. No 11 Não, de foi um novembro. penalti mais com ou muita menos classe, cheio, muita 25 classe. mil espectadores. Ele, Foi um frio. jogador novo. Não, pá. Frio. E aí tu começas a ver o jogador com estaleca. Davas Não, aquela mas o bola ao Bru- meio Bru- e às Bru- vezes Bruno Paz, Bruno ia Paz, bater bem ou não. Bruno Paz, Ah, sim senhor. Não, Sim é por senhor. isso é que Vamos também- agora- Muito Bruno E aí evoluído. está a diferença dos bons jogadores que Vamos começam agora a ter pôr, a maturidade suficiente. Precisamos de jogadores com qualidade dele para a nossa seleção. E agora um ponto só aqui. Não, mas o Meco também tem muita diferencial qualidade. entre Bruno Temos Paz, mais Bruno 10 Paz, segundos para falar sim, sobre a Bruno seleção. Paz e o Estrela. Pela seleção de Angola são mais 10 segundos. O Epá, eu acho o Estrela pouco, tenho toca que falar muito com os o- lados e para É para o coordenador, 10 segundos para a seleção de Angola é Já o pouco. Bruno Paz, não podemos, vamos em frente. menosprezar o que é bom e é nosso. Isso assim atrasa o quê? A progressão. do Epá, jogo. eu vou fazer um apelo. Eu apelo a que os angolanos, por favor, apoiem a seleção de Angola. A seleção de Angola é a seleção de todos nós. Não. Está bem que nós temos dissabores, temos tido. Mas eu, neste momento, e francamente, falando com muita coerência, neste momento nós temos uma boa seleção, mas estamos a tentar ver que o nosso elo mais fraco neste momento na seleção de Angola O treinador. é para mesmo treinador. É o Vamos ter que treinador. cair. Eu concordo com essa opinião. Mas tem estado a fazer um bom trabalho. É isso que eu haveria Tem de estado a frisar. fazer um bom trabalho. Grande Mas, trabalho. epá, no momento, sabe, epá, ele treme, falta alguma Pá, coisa. damos, falta eh, Falta estaleca. E, Epá, damos uma isso pincelada aí, agora isso aí. na, Falta a nesse estaleca assunto do Pedro Gonçalves para pegar nos cornos dos palancas e seguir. Eu acredito E que o também Pedro o Marico Gonçalves, da palanca, no caso. se estivesse incorporado numa outra área da seleção nacional, talvez Scouting, para o scouting, análise de jogadores angolanos que evoluem limitam. no exterior, não estaria tão mal assim, né? Porque já estamos mais do que na hora de ter um treinador mais capacitado para Porque nós ocupar temos esse temos cargo. jogadores- Em algumas vezes o treinador tem
tem deixado muito a desejar, conforme Tem claudicado nas suas decisões. é isso, nas substituições suas inoportunas que algumas não... chamadas mesmo, pronto, eu tenho que dizer aqui, há Então- jogadores que, epá, aí já... Então nós temos- já não se... Epá, não A quero citar substituição nomes, do mas há do jogadores que já Aripapel. não se justifica a chamada deles na seleção de Angola. Ari Epá, Papel não mexidas trouxe, que né? já não trouxeram nada. Eu, por Então, mim, Então o a Ari Papel já seleção- não voltava a mais na seleção só seleção. depende dela para passar para a próxima fase. Só neste momento a seleção de Angola depende dela. Matematicamente ainda é possível nós nos apurarmos Em primeiro. para a outra fase. Sim. Porque se nós ganharmos Os os dois dois jogos que nos faltam, Faremos nós 11, vamos. faremos E 11 eu acredito que é uma seleção que está a fazer também bom jogo, mas está muito ao nosso nível, está ao Nós nosso vamos alcance. ganhar. Isso não é pergunta que se faça, nós Uma vamos per- é uma ganhar. pergunta É, retórica. Isso é ganhar, bom, vamos isso é ganhar. bom, isso é bom de ouvir. E também Agora há um vamos, pequeno promenor, a seleção da República Centro-Africana não tem estado a fazer os seus jogos. Dentro da casa Dentro deles, da sua no seu casa, próprio país, tem estado a isso é um fazer fator no- para nós Bom, muito isso é bom. Tem isso é estado a bom. fazer os seus jogos fora de casa. O jogo com Madagascar foi em Douala, nos Camarões, e eles venceram por 2-0. Ainda bem. E falando ainda do... Significa que eles já estão habituados a fazer os jogos fora. Mas Já com a estão. seleção de Angola, vamos vergar esses camaradas. Fugindo Destacar ainda, aí- fugindo ainda da nossa seleção, vamos falar do futebol nacional. Vamos falar da classificação, vamos falar dos melhores marcadores e das jornadas que arrancam amanhã. Arrancam Hoje? hoje, nesse caso. Hoje nós Qual é o jogo de temos hoje? o arranque da 23ª jornada, em que foi aberta no dia 23 com o jogo Com a goleada do Petro de Luanda, não é? do Petro de Luanda frente ao Sporting de Cabinda, de 7 bolas a 1. Para hoje nós temos 3 jogos. Deixa-me só ver aqui. Nesse momento está a decorrer já também. Sim, temos jogos a decorrer. Para hoje temos o Desportivo da Lunda Sul Interclube, Isaac de Benguela, Bravos do Maquis, ASK Dragão e Ilhete de Benguela. Para amanhã temos o jogo Desportivo da Huila, Sagrada Esperança. Para mim, um jogo Muito bom de jogo de cartaz da jornada. O outro jogo não menos importante é o jogo do 1º de agosto, Sporting de Cabinda, um jogo que também tem sido bom de se ver, porque a equipa do Sporting, quando tem se deslocado aqui na capital, tem feito bons jogos. E a Académica do Lubito Recreativo do Lubolo. E agora? O que é que tem a dizer, Acho Helder? que Por favor, por assim, favor. Eu vou usar de um paralelismo que o Abel Gonçalves fez no programa passado e eu tive cuidado de ver na íntegra, porque o podcast Finta Bué, afinal de contas, tem muitas visualizações. Obrigado, Eu vi na obrigado. íntegra e vi em muitos grupos partilhados, ainda comentei em alguns grupos. E neste último programa fizeste um paralelismo muito interessante entre o que aconteceu com Barcelona e o que aconteceu com o 1º de agosto. Exato. É uma nota digna de realce, porque o 1º de agosto, a arrastar-se, essa expressão que eu posso usar, está a fazer um jogo como quem não quer nada, está lá. Está igual como chegou ao Barcelona. Barcelona também estava muito mal, mas e olha hoje onde está. O 1º de agosto neste momento está em segundo lugar, está em segundo lugar. 2 3 pontos, pontos, dois dois pontos e o dois Petro pontos tem do um Petro. jogo a mais. Tem um jogo, não, o Pedro Um tem jogo a jogo a menos. menos. Um jogo a menos. Dois desculpa. pontos. São dois pontos de atraso perante o Petro. O 1º de Sim, agosto tem se um jogo, amanhã... um jogo em atraso. 47, 47, Ah, sim, 45. 47, 45. 45. O Dois Petro, se amanhã vencer o 1º de agosto, se amanhã vencer o jogo, Volta a estar novamente na liderança do campeonato. Sim, a Então é um condição, 1º de a agosto que condição. está aí a fazer o seu jogo, como se costuma dizer, com alguns tostões a faltarem. Mesmo- Epá, Até fala-se que mata falta bicho. comida, Mata falta bicho. matar bicho. Mas estão a Mas, fazer o jogo deles, está aí. Essa a ver o fase interessante. E ao já- fazer já o jogo, ultrapassou. também temos de Já realçar. ultrapassou como? Penso que Siga já se fala. está um pouquinho Não, ultrapassado sobre o essa tem fase. problemas grupo ainda, Carlinhos tem dizem funcionários que estão com falta de salário, jogadores com salários em atraso, tem problema. Sim. Mas o que se evidencia aí é o profissionalismo. E Exatamente. mais, eu gostava mesmo de fazer nota disso. O 1º de agosto, neste momento, como não tem dinheiro, está a usar dos jogadores da formação. Mas recentemente perdeu o Bito. Exatamente. Bito perdeu o Bito. Há alguns Até o rumores vicepresidente que lamentou, apontam né? o Paulo Bito, Guedes. Bito como reforço do Petro de Luanda
para a próxima temporada. Mas a isso parte para mim é de bom, é Neblo, positivo. O guarda-redes clube está a que formar. E esteve agora a fazer o uma grande Bito, saiu exibição o na Luzito seleção Luvumbo, nacional. saiu o Show, saiu o Gelson Dalla. Todos esses vieram da canteira O do Pedro mesmo Agosto, estão a aconteceu dar cartas há hoje no uns mundo. anos quando o Epá, isso é Petro bom. não O estava tão Petro bem também tem que formar, financeiramente. o Inter tem que formar Exato. e nós temos que ter jogadores lá fora para quando chegar a hora de mais uma vez voltar para a seleção, o Pedro Gonçalves olhar, Tem epá, tem mais um leque, opções. epá, tem muitas opções. E é isso que se pretende. Os clubes têm que formar para estarem a colher do que estão a formar. Está a fazer muito bem, um Do bom meu ponto trabalho. de vista, apesar de eu não ser adepto do Dagosto, né, se me perguntassem quem seria o vencedor dessa edição de Girabola, eu diria o Dagosto. Não, eu diria que é o Petro. O Não, Petro está a por jogar quê? muito melhor. Sim, O vai Petro jogar está com outros andamentos. O Petro está aí a ganhar confiança. O Petro tem o investimento que tem a investir, não mas falta pode salário, mais. não falta comida. Estamos a falar do 1º de agosto. Sim, um não crônico, onde falta comida. mesmo a se arrastar, Helder. Sim, pode onde falta vencer. comida, onde falta Olha, salário. Mas nós teve- estamos tá com uma dois disparidade de Teve a mais investimento. pontos, Sim, agora Estamos está com a uma 2 pontos. disparidade Em de questão- organização Em muito questão de grande, sim. meritocracia, o plantel E daí? do Agosto merece isso. Não, aí não é Visto uma que- questão de merecer, é uma questão de ser. Tá Mas vendo? ele Porque o Petro tem estrutura, está organizado Sim, e está a tem. chegar lá. só Está a jogar bem. Só estrutura Mas não agora- basta. Agora, Só o estrutura Pedro não Agosto basta. também vê. está a jogar O bem. Dagosto. Mas em algum momento, quando Falta alguma nós coisa. sabemos, nós angolanos, quando nos falta mesmo Sim, pitar, mas ainda assim, desmotiva mesmo o jogador. faltando, está lá, a 2 pontos. Esse é o bom que E nós se estamos aqui a se o Petro referenciar. não se cuidar, se o Petro não se cuidar, Não, não eu se pôr a penso, pau, eu penso que esse título não escapa É ao Petro. impossível isso Não, acontecer. não escapa ao como, Petro. Hamilton? Se o Não é Petro ganha- impossível, mas se não o escapa Petro ao É Petro. ganhar difícil, o o Petro próximo- tem- o ganhar Não, um jogo tem em dois atraso jogos. vai estar Tem mais- tem dois jogos será em- 5 pontos. 5 em pontos, vantagem 5 comparando pontos, Hamilton. Falta mais uma data de Eu jornada. não vejo o 1º de agosto a conquistar esse campeonato. Esse campeão, eu também não. Esse Eu campeonato comungo já não com foge o do Milton Pedro. nesse momento. Não se cogitava, Não, eu cogitava uma não se equipa- cogitava uma o da equipa Agosto em- Porque entre assim, os três no momento do Sim, agora campeonato, vê. há de vir ao de Segundo. cima as condições, a organização, É, a Pedro gestão, também há de tem um vir. fator de já não estar a mas competir em ainda jogos assim o Dagosto internacionais. Momento Sim, crucial. mano. E nós É, estamos a da Liga falar dos Campeões da africanos. segunda volta que vai vir aí, feito Sim. o 1º de agosto, quando se defrontar. Há de vir isso no pormenor, no detalhe, a equipa que menos cometer erros vai ganhar. Vai ganhar. Mas para mim, o Petro vai levar esse Não, campeonato. mas o Pedro treme quando joga contra o Dagosto. Sim, Então, mas nós estamos a falar agora de um treinador que já perdeu 2 vezes, não quer perder mais. Vai ganhar esse campeonato, o Petro de Luanda. Vamos Pá, falar assim também espero, dentro espero, do mas ainda Girabola assim, sobre os jogadores que mais marcam. Sei que lidera o Tiago Azulão com 18 com golos. 18 golos. E olha que em terceiro está um jogador do 1º de agosto com Tá 9 bom. golos. Em segundo, Dago? Em segundo Sim. está o Caporal. Opa, O eu Caporal com muita- tá sempre a marcar. Dago é Eu, um eu olho jogador... isso numa outra perspectiva e com muita dor no coração. Se os clubes formam, o 1º de agosto forma, o Petro forma, o Inter forma, por que há cerca de 2, 3 anos nós continuamos a ter, sem xenofobia à parte, continuamos a ter jogadores estrangeiros sempre a serem melhores marcadores do Girabola? É para termos que repensar. Porque se nós temos as equipas a formarem, os jogadores angolanos também têm que estar na lista dos melhores marcadores. O do Inter, Para mim. o Julinho Julinho. está no top 10, está no top 10. Yeah, mas nós temos Tá bom, há top 3 10, anos mas que não os tá no melhores top jogadores, 3. os melhores Não, mas marcadores. o Caporal está são lá sempre- sempre. O Caporal está em É um segundo bom com jogador, 12 marca golos. sempre, tem faro Está de lá gol. sempre, está lá sempre. Yeah, mas vamos fazer então Mas essa é- coivera. Helder, falta mais? A respeito do Caporal, Sim. gostaria só de frisar aqui que Caporal está a fazer uma excelente época, né? Tá sempre. Essa é a segunda temporada que Caporal chega mais ou menos a nível dos 2 dígitos, né? E acredito que já está na altura de Caporal estar mais ou menos em uma equipa grande, né? Ele esteve no Interclube, mas Não se deu bem. Não vincou. não mas- vincou, não se deu Já tão bem conseguiu assim. chegar à seleção Mas também. depois, sim, chegou à seleção, esteve no Cabos Corp, não teve aquele destaque que merecia. Acredito que se fosse para um 1º de agosto, o Petro de Luanda conseguiria Hamilton, eu acredito firmar-se que da tem melhor jogadores maneira, que- porque Caporal, que vejo tem- no Caporal um jogador com muitas qualidades, um jogador alto, possante e que tem
tem acima de tudo o faro de gol. Hamilton, eu acredito que tem jogadores se calhar que acusam a pressão e tem jogadores e como treinadores que só servem mesmo para equipas Medianas. medianas. Estás a querer dizer que é o caso do Caporal? Pode ser, tu lhe dás a oportunidade de estar a jogar numa grande equipa e ele não vinga. Vimos, mesmo nas equipas grandes da Europa, você vê um jogador tá lá naquelas equipas que estão debaixo da tabela, faz um grande campeonato, vai para uma equipa grande e não vinga. Se calhar é o caso dele, Agora, então... então Mas vou voltar a frisar o que o Helder acabou de dizer. Quer dizer que a nossa formação tem de ser mais rigorosa. Exatamente. Tem de ser mais rigorosa. Porque até quando o Gelson Dalla militava cá no nosso campeonato, ele saiu... Melhor marcador. melhor 23 duas golos. vezes. 23 golos. Duas vezes, não é? Isso. Então quer dizer que nós temos de rever o nosso futebol. Não. Que nos últimos anos, quem lidera a artilharia de melhor marcador São do jogadores campeonato estrangeiros. são jogadores Não, mas estrangeiros. também Mas os esse pontas de é um lance problema, dos um pontas problema de lance crônico. das grandes equipas são sempre estrangeiros. A maioria, vê, no caso do Inter tem esse miúdo que está ali, que estão a Mas falar o Buba. Julinho, tem o o Buba Dagosto, está com tem 6 o golos. O Julinho deve estar aí nos 6, 8 golos nessa temporada. O Julinho está a fazer uma boa época, sim. Há mas alguns falta rumores mais. de que O Depu, provavelmente não, mas estará o aí Depu- a, o O Depu é foi o dos melhor jogadores a jogador que nós... preparar-se aquilo é a um dança fenómeno. para o Petro de O Luanda. Né? Depu, quando esteve aqui em Angola, antes de ir para o Petro de Luanda, em 6 jornadas já tinha quase 19 golos. O Depu foi um fenómeno. Por isso é que os grandes olharam para aquilo, porque os números, a estatística no futebol hoje fala. Fala muito. os Então números olharam contam. para esses números, epá, esse aqui é um jogador, é um potencial. Epá, esse jogador. não pode só ficar Não aí no sagrado. seria um ótimo jogador para o Petro de Luanda para a Liga dos Campeões? Seria. Julinho? Não, Não, o não. Depu. Se calhar é a ambição Depu do saiu próprio numa fase que jogador. o Petro Precisava muito dele. precisava de um, mas eu ainda acho que o Petro tem um ponta de lança muito inteligente que joga com muita cabeça, que não está a ser muito bem explorado. Yano. Yano é um jogador Tecnicamente muito é inteligente a fluido. jogar, muito frio, muito calmo. Eu penso que ele não entra nos momentos certos, não está a ter as oportunidades que devia, porque eu vi Yano jogar no Progresso muitas vezes no campo. É para o Yano é um Reparamos, jogador se que- calhar, né, o Yano é aquele jogador que se dá bem em equipas que o sistema roda, o sistema Em de volta jogo, dele? Sim, em volta dele. Vimos no Progresso. No Progresso o sistema de jogo rodava em volta do Yano. e Não é ele- muito que o sistema Não, mas girava em isso volta mesmo dele. é o que eu queria dizer. Ele tinha protagonismo, sim, mas era um jogador mesmo que, e porque tinha muita responsabilidade, ele era o capitão da equipa. Exato. Mas ele resolvia mesmo os jogos. Sim. Por quê? Porque ele tinha oportunidades. No Petro também se calhar um pouco o peso da camisola, também Sim. E acaba... o fator idade também. E Anos já também o não já fator não idade. se Já não é calhar um a miudinho. confiança do Já não é. técnico também, né? Já não é. Eu digo Sim, sempre isso. os O conselhos- tre- É o um jogador treinador pega também. no jogador e fala deveria, não. É um jogador que não consegue te fazer por aí 7 jogos seguidos sem estar no banco a queixar-se de Não, mas lesão. isso é opção técnica, isso não é muito pela produção do jogador em si. Eu digo estar no banco. Por Por- opção técnica. Não, opção técnica não. O fator pouca lesão, produção? lesão. Ah, lesão. O Iano é um jogador que se não estivesse sido não estivesse ou não tivesse Muitas lesões. muitas lesões, estaria numa grande equipa. Houve rumores de que o Futebol Clube do Porto estava interessado. Até eu já ouvi também o na- Vitória, na o sua Vitória de contratação. Guimarães e E tal. Algumas, é um jogador muito inteligente. extremamente. Isso mesmo. Exatamente. Agora, mais alguma coisa a dizer sobre o Girabola? É para o Girabola há muito que se diga. Há O muito, Girabola há é o muito. ópio do povo. O futebol é o ópio do É, povo. exato. Então, eu vejo o Girabola neste... Que nem caso mais. A religião é o ópio Gostava do de povo. fazer já um resumo do que da jornada passada e da agora desta jornada. Os dirigentes dizem que a primeira volta é das equipas e a segunda volta é dos dirigentes. Então, Felizmente neste ano não vejo muito estes jogos de bastidores bastidores. entre dirigentes. Estou a ver mesmo jogos jogados, as equipas a darem o melhor de si para estarem aí nestes lugares. Fazer referência a uma equipa que com pouco está a fazer aí um bom campeonato, a equipa do ex Santa Rita de Cássia.
É para uma 31 equipa pontos em sexto impressionante. lugar, 31 pontos. Está a fazer um campeonato. Já não desce de divisão. Já Com, não, com os já mesmos não. pontos que o Ilhete de Benguela. Também, o Williet O também Ilhéte tá- de uma equipa que Benguela começou acabou muito por bem, me mas decepcionar acabou um por- bocadinho. tem um orçamento Começou de muito 200 e tal bem, o milhões. Ilhéte estava a vir bem. Mas é um O orçamento Ilhéte liderou o gira-bola durante 3 ou 4 jornadas, aí ali à frente sempre, no topo, era o primeiro classificado. Mas nós fomos dizendo, epá, o Ilhéte, vamos não ver vai até aguentar, onde, não até vai onde aguentar, vai. não vai E aguentar. estamos a ver agora nos últimos jogos, mas devo dizer que o Ilhéte é uma equipa muito bem organizada, muito bem estruturada, comunica muito bem. É muito importante que se ligue das equipas que melhor comunica nas no duas- gira-bola. Isso é Claro. muito importante para nós que pesquisamos, para nós que vamos Exato. atrás de informações. Sim, O Ilhéte comunica muito bem. Pena é que nessa altura o Ilhéte, em termos de produção de jogo, baixou Baixou muito. muito. Está a perder, tem muitos empates. Nesta segunda volta, não me lembro ainda de ter ganho jogos, o Ilhéte. Mas pronto, está aí uma equipa que dá para contar. Também acredito que não vai baixar de divisão. Não, já Não, já não, Não vai baixa. baixar, O não Ilhéte baixa, está porque já tá em tem. sexto, Já não baixa. tem, Já fez tem o campeão- quinto lugar. Já, Quer dizer que o Ilhéte já fez o campeonato dele. Ele não aproveitar que está o ganho. Logo na primeira volta, aproveitou que as outras não estão a vir e eles fizeram os seus pontos. Já o Santa Rita de Cássia, não. Agora é que eles começaram. Epá, e o treinador, o Zolano Pedro, ele vive o futebol de forma intensa, com pouco dinheiro, mas está a fazer. E ele já mandou uma boca. Com o dinheiro que tem o Petro, o 1º de agosto, se tivesse eu ganhava tudo. Epá, isso é muito importante no otimista. futebol. Sobre- É muito isso importante Sobre a no futebol. batalha de bastidores, se calhar essa temporada não tem porque o maior opositor, né? Ou seja, o outro lado, que é o da Agosto, não tem money, porque se calhar... Não, mas não é só o 1º de agosto que faz o futebol, que faz o jogo de bastidores, não é? São todos os clubes. Não, mas é para destacar também aqui o Inter. O Inter investe o Inter tanto é uma equipa, e- o Inter ao longo dos anos vem me decepcionando, porque faz investimento e depois tem uma coisa, o Inter troca de com os presidente. investimentos, com a equipa grande que é, Sim. dificilmente vem a público dizer se assumir, não, eu vou ser campeão, mas por que o Inter não pode ter E dificuldade olha que o dessa Inter maneira? aposta forte. Por eles não, Epá, não vierem a aposta público a forte. dizer que são candidatos, por isso é que nunca estão... E eles não vêm, não, eu vou mesmo, eu desse ano. E eles fazem investimento com pouco, Sim. fazem, mas é uma equipa grande, é uma equipa que deve se assumir como tal. E troca de treinadores, os treinadores do Inter Constantemente. saem porque, problema familiar, saiu o primeiro, saiu o segundo. Não, Parece não percebo. o Inter pá. parece um Tottenham, está sempre a chutar os Os treinadores. treinadores tá vão sempre a embora chutar e os eu não, treinadores. não Nunca se ganham percebe. nada, nunca ganham Nessa nada. temporada tivemos já dois treinadores que passaram na equipa do Interclube. Sim, foram embora. E com os mesmos motivos, os dois alegam sempre problemas familiares. É estranho. Eu ouvi dizer que o Estranho. último treinador Parecem o está. Marques O até. que veio de Moçambique regressou novamente para treinar a equipa do Ferroviário da Mas isso Beira. também que é problemas familiares, Também sabe? era problemas Isso é muito familiares. Né? estranho. Está muito Mas é estranho. uma equipa grande que Sim. tem um nível de organização, bons dirigentes. Devia se assumir como tal. Eles já passaram lá grandes treinadores, mas ainda assim não sei se é uma filosofia do próprio clube em que diz categoricamente não podemos nos assumir como. Mas já o Inter é dos 3 grandes Se da calhar bola. erros de planejamento não estão... Os Não planejamentos descartando estão a aí ser o feitos Sagrada Esperança, que de forma também é uma corre- equipa de forma bem coerente. organizada, que tem dinheiro. tem dinheiro Tem e tem dinheiro. estado a fazer o seu campeonato. Não, mas ainda assim, se irmos pelo dinheiro, né? O Sagrada, atualmente terceira posição com 38 pontos, tinha que estar pelo menos em frente do Dagosto. Não, o justifica-se Sagrada tem também. 40 pontos. O Inter 40? tem 40? 38 pontos. Ah, Quer dizer que o obrigado Sagrada pelo já reparo. superou o Interclube. Já Epá, superou. sim, o Inter tem que dar provas, o Inter já esteve a nos representar na Liga dos Campeões, então não pode fazer feio, tem que continuar. Em termos de condições, o Girabola estaria assim: Petro, Inter e Sagrada. Em termos de condições, mas ainda assim não tem está-se ser- a provar não que tem nem ser- sempre quem tem dinheiro é quem joga melhor. E nós quem vemos tem isso melhor na Liga jogador. Inglesa, que é a melhor liga do mundo. Nós vemos o último bate o primeiro. E esse equilíbrio Não, que se precisa. só que E isso, é isso o que último faz- de bater o primeiro que não é faz uma o constante, futebol nem ser sempre. mágico. Exatamente. É isso que faz o futebol ser Eu estou à mágico. espera que a nível de Angola nós cheguemos também a este nível. A em que- Liga tem Mas que- não, mas estamos a ver. Quando um Santa Rita de Cássia vem, bate Petro, bate Isso é bom, isso é bom. para Isso é mim bom. isso é um motivo de Já é regozijo. bom, já é Mas bom. eu já é olho para um Santa Rita como uma equipa que tem que ser vista como um exemplo a seguir
por parte das outras equipas. É uma equipa que não tem muito. Não chora muito, não está toda hora Não tem reclamando muito, dinheiro, mas tá ali a fazer consegue o encontrar campeonato. parceiros que ajudam. E consegue estar a sempre maioria lá. das O vezes Santa já não Rita desceu de divisão há uma temporada atrás e está aqui novamente. Os Tá aqui erros de- novamente. os Tem erros de- um departamento de marketing firme, tem as camadas de formação, também tem comunica bem tem também. equipa feminina de futebol. As equipas devem olhar para o Santa Rita Agora- de Cássia como um exemplo a seguir. Agora O- vamos. Tem aí mas o Sporting de Cabinda, Cabinda. o Sporting de Benguela tem que olhar para o Santa Rita como um exemplo a seguir. Temos também aí o Ilhete. São equipas não- pequenas, não tão mas somente com depender do pouco, Estado. organizaram-se, estão a fazer foram à busca de bons patrocínios, estão a conseguir dar o mínimo aos seus jogadores, os jogadores estão motivados, estão a fazer um campeonato tranquilo, sem chorar, sem gritos. Fizeram um bom planejamento e os parceiros estão a cumprir. Porque Isso é muito muitos, importante. antes das temporadas começarem, alguns parceiros Mas né, ali ficam- nós vamos- prometem tanto quando Pois, chega o momento. aí vamos ir sim. buscar um problema crônico que a Federação de Angola tem e estão a tentar também implementar isso na segunda divisão, que é a justificação dos orçamentos para conseguir cumprir com a época. Exato. É para todas as equipes Todas as têm que equipas fazer veem prova que do que tem não. alguma Tem coisa. X milhões, Tem, eles sempre dizem tem isso. X que milhões tem para sempre fazer apoio. Isso Chega no no princípio, meio da no época, princípio não tem isso Pensando Exato. aqui isso mesmo, isso é muito vergonhoso. Acontece, mas não- Que em todos os gira-bolas tem sempre Equipas a desistirem, isso é feio. E pá. vem- Isso não é bom para o nosso futebol. Mas no princípio Eles eles dizem que vêm, tem alguma coisa. nós vemos sempre pessoas ligadas à federação a fazer a inspeção no quesito financeiro. Significa que Será eles são não- coniventes. A palavra certa é essa. A Federação Angolana de É Futebol conivente. é conivente. As associações provinciais Idem. de futebol são outras coniventes. Porque se tu tens uma equipa que está associada a uma APF, a uma Associação Provincial de Futebol, que tu conheces os orçamentos, tu conheces as dificuldades, mas ainda assim, Sim. por capricho, Sim. queres que essa equipa vá à primeira divisão, sabendo que ela não tem condições, é para você conivente. Então, a Aí federação- uma conivência entre as APFs e a Federação. E a Então E a nunca federação eles- o tem de ir desporto- mais a o fundo futebol acerca disso. angolano A melhora. federação sabe das dificuldades que os clubes têm. Ainda assim, permite que não vou dizer um Santa Rita, mas um Isaac chega, não, eu tenho condições, Tem um vou, X, depois chega no depois. meio. Epá, 4 Já jornadas, depois de 4 jornadas já não temos dinheiro para ir até no mínimo nos aires. logo isso condiciona e põe ali belisca a verdade esportiva. Sim. Tu, E também a todas as qualidade equipas que do fizeram jogos campeonato, com ele, também a qualidade do depois perdem os campeonato. pontos. Epá, eu que já Sim. tenho 15 pontos, estou a lutar para chegar aos 30. Imagina Essa equipa 2 desiste, jogos. me tiram 3 Dois- pontos. sim. Epá, é Os difícil. gastos É difícil, os financeiros. gastos. E ninguém paga complicado. nada, ninguém Ninguém diz paga nada. nada, não- ninguém paga ninguém nada. é ressarcido. Epá, É muito complicado. complicado. É muito Agora complicado. vamos estar aqui, vamos dar um ponto e vírgula e vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos. Até já. Estamos no intervalo. Faça sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926 41 0091 e 940 14 42 50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926 41 0091 e 940 14 42 50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas
Temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926 41 0091 e 940 14 42 50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926 41 0091 e 940 14 42 50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Faça a sua live com a TV Belas. Transmita o seu evento em Full HD e com a qualidade sonora de última geração. Na TV Belas, temos equipamento completo para streaming em todas as plataformas digitais. Transmissão com mais de 8 câmaras. Cobertura com reportagem e análise. Somos a escolha certa para levar a sua marca de Angola para o mundo. Contactos 926 41 0091 e 940 14 42 50. Site www.tvbelas.com. TV Belas, feito com amor para a sua casa. Estamos de volta. Agora vamos falar sobre o nosso jogador Aquá, que aos 45 anos, depois de 17 anos, voltou aos campos. O que é que tem a me dizer sobre o Aquá? Helder Ganga. Epa, ainda bem que está a ser respeitado aqui a idade. Começa-se pelo mais velho e depois vai ser os mais novos. Baixa. Muito obrigado. Aqui é assim. Muito obrigado. É assim, eu tive a sorte já também Depois de 17 anos. 17 anos passaram-se em que o Aquá passou um calvário, teve que estar aí a fazer jogos fora do âmbito profissional. Eu tive a sorte de jogar com o Aquá, atenção, tive a sorte de jogar não de forma profissional. Fizemos um jogo em que o Paulo Tomás convidou os amigos de Aquá. Jogaste em que posição? Defesa. Paulo Tomás convidou, era um jogo, amigos de Paulo Tomás com amigos do Paulo de Angola. E eu joguei na equipa de Paulo Tomás. Epa, o Aquá estava a ser tão marcado, porque sabe, o homem mesmo na quadra estava a ser marcado por 3 homens. E ele viu, aqui tem que arranjar uma escapatória. Olhou para mim, para os meus dotes, para a minha habilidade. Epa, tu é que vais fazer os golos. Assim mesmo. O Aquá, é verdade isso que eu estou a dizer. Então temos aqui um craque, Helder Ganga. O Aquá fez-me 2 passes Marcaste. em que aquilo foram golos. Epa, isso é público, isso nem é preciso dizer. Tens Então, vídeos? Tens vídeos para Põe comprovar? aí no WhatsApp. Há pessoas que filmaram. Aliás, o responsável daqui, o que está nos proporcionar esse momento, esteve lá e sabe disso. Então, Passando veremos. para o Aquá, é uma referência. O Aquá, eu vi o Aquá jogar desde muito cedo, muito cedo. O Aquá é aquele que inspirou gerações. Então, tu tens um jogador que... E ele não baixou os braços, continuou a lutar. Sempre teve esse desejo, depois de ter esse problema, esse incidente pela seleção de Angola, diga-se, é bom da verdade, que o que fez com que a Aquá deixasse de jogar de forma profissional foi uma chamada na seleção de Angola. Teve uma situação, não voltou a tempo para o clube onde ele jogava na altura na Arábia e impediu que ele, a FIFA interpôs aí uma proibição que impedia-o de jogar de forma profissional. Mas o Aquá ainda assim não baixou os braços, foi à luta. Recebeu uma proposta do Nacional de Benguela. Aliás, nesse tempo ele fez lá jogos não oficiais, fez jogos, foi convidado muitas vezes e fez lá esses jogos. Também temos de frisar que ele foi um dos convidados para o Mundial, o último Mundial. Exatamente, foi e teve o lado dos gurus do futebol internacional. Sabem a qualidade que ele tem. Claro, porque ele foi
Abel Gonçalves, você está a falar de um jogador que jogou no Benfica, e um Benfica que estava no topo, era um Benfica grande. E epa, teve notoriedade, teve visibilidade, muita visibilidade. Infelizmente ocorreram essas situações, mas o Aquá sempre teve esse grande desejo de voltar, quer dizer, dar volta a este processo, voltar a jogar de forma profissional e fechar a carreira em grande. Foi o que ele fez. Infelizmente não fechou em grande porque não ganhou, não é? No jogo da Taça de Angola, Exato. em que depois dele ser autorizado a jogar num jogo organizado pela FAF, Sim. um jogo, é importante que se diga isso, um jogo organizado pela FAF, o Aquá voltou, jogou, fez o tempo que jogou, mas Fez 90 minutos. Fez os 90 minutos. 90 aos minutos. Ainda tá em 45 forma, anos ainda de tá em idade. forma. 40 minutos. É importante que se diga, são poucos jogadores no mundo que jogam futebol profissional nesta idade. Com esta Temos idade, que isso. tanto 3 ou 4, né? Tivemos Isso aí a mesmo, falar no isso off. mesmo, isso. Naquela hora temos um chinês, Tem temos o João Luiz japonês, Buffon, temos- Buffon. Com 45. São poucos jogadores que estão aos 45 anos a jogar Ainda estão ao nativos. mais alto nível. Isso. E o Aquá mostrou, e eu acompanho o Aquá nas redes sociais, eu via muito treino, muita dedicação para estar preparado fisicamente a este nível. Chegou lá. Disciplina, é disciplina. É verdade, é disciplina. Disciplina, dedicação. Você chega lá. Mas conseguiu fazer o seu jogo, conseguiu agora sim, de forma oficial, encerrar a sua carreira. a sua Com carreira grandiosi- com muitos aplausos, Com epá, dignidade. com muita Com muitos dignidade. títulos também. Mas muitas mesmo esqueletas. assim, ainda ele frisou que ele aconselharia o filho dele a representar a seleção de Angola. É isso que eu com disse este naquela problema. hora, Abel Gonçalves. Nós, os nacionalistas, nós, os chauvinistas, nós que amamos, apoiamos o nosso país, epá, isso até faz parte do sentido patriótico. Então, tu tens um filho, teu sangue, teus genes, tá a dar cartas lá fora. É normal e natural que eu o apoie, o aconselhe. Não vou impor, porque ele já é maior de idade, mas aconselho a vir jogar na seleção de Angola. Eu teria todo o gosto em ver o Maieco Júnior jogar pela seleção de Angola. Se o pai foi o ponta de lança que foi, é para certamente que o filho não vai deixar os seus créditos em mãos alheias. Hamilton. Falar de Aquá é falar de um dos melhores jogadores angolanos de todos os tempos, né? Melhor da África. e quiçá de África. também. E quiçá de África. Melhor marcador da seleção nacional com 38 golos em 68 jogos. Aquá é o Aquá, né? Infelizmente não Aquá- teve. Hamilton. Sim. Água não é só água, não. É Angola. Você conseguiu chegar a ver jogos na Cidadela? Você viu jogos na Cidadela? Eu não É, tive, mas eu eu não não tive, tive, eu não tive. É para eu só dou prazer de tempo. de ver Eu os vi jogos o com o Aquá Hamilton nos numa jogos da bandeirinha, Cidadela. dar um cabrito, depois do cabrito pegar uma iona, é para cruzar, é para ouvir o Aquá marcar golos de bicicleta na Bicicletas. Cidadela. A Cidadela quase que caía, é para o Aquá. Muisa, é o Aquá, chegaste a ver o pá, Aquá desculpa jogar? lá. Não, pessoalmente não, mas pela televisão eu vi. Eu vi Ei, pá, o brava. Aquá é o Aquá. O Aquá Até a Pode Nigéria, continuar. até a Nigéria. Não, chega. Abel, até a Nigéria, né? Naquele tempo tinha os Okocha, tinha o Canu. JJ, o Coxa, viram um fumo. Canu. Respeitaram. O Aquá é respeitado na Nigéria. Há muitos nigerianos que respeitam o Aquá. O Aquá atualmente ainda é uma das grandes referências para muitos dos jovens que querem ser futebolistas, né? O Aquá infelizmente não teve aquele momento menos bom na sua carreira. Graças a Deus conseguiu ver resolvido a sua situação Exato. e encerrou a bom nível, bom que se diga, né? Infelizmente a sua equipa não venceu, mas a bom nível penso que foi feito da melhor maneira e gostaria muito de ver o Aquá a encerrar a sua carreira a nível da seleção também. Talvez conseguiríamos nos reconciliar em termos de tradição, né? Porque o Aquá também não teve uma certa atenção por parte da federação quando teve aqueles problemas com o clube no Catar. O Aquá, para ter o problema que teve, ele teve que deixar o seu clube no Catar
para vir representar a representar a seleção. seleção E nacional. olha que o clube onde o Aquá jogava no as coisas Catar não é deram-se onde o bem. Gelson Dalla agora joga, É, com a atual- camisa é- número 10. É o mesmo clube. Há algumas fontes a dizerem que Gelson Dalla teve um fator preponderante para essa isenção, Inserção, no caso. inserção ou isenção do do castigo imposto pelo clube. A sua renovação teve uma certa influência. E a O Aqua Gelson esteve Dalla- com Gelson Dalla, a Aqua aconselhou, a Aqua passou os seus ensinamentos a Gelson Gelson Dalla. Dalla. Por isso é que estamos a ver o Gelson Dalla a fazer o que está a fazer. Exato. Melhor marcador nessa altura lá naquela olha- liga. E E na olha sua, que na essa sua notícia- passagem no Qatar, ele recebeu bastantes elogios por parte do capitão da seleção do Ghana, André Ayew. André, e que tu dizias, mostrou ser a um Milton, grande que fã. o Aqua é respeitado na Nigéria. Não, o Aqua é respeitado Todo no mundo. É no para mundo. ver que no Mundial os grandes jogadores, ele fez fotografia com vários, reconheceram-no como grande jogador de futebol que ele A foi. esqueleta, a esqueleta, Esqueleta. a esqueleta. Epá, eu não vejo mais jogadores E vamos- a fazerem queletas como o Aqua. E vamos Epá, referenciar- cabritos como o do Não, Aqua. a Aqua não, marcava epá. golos vamos de esqueleta É com já a altura de frequência. Aqua Vamos talvez referenciar estar aí a também ocupar um lugar na que, federação. que internacionalmente também falaram sobre o Aquá. Aos 45 anos fez o jogo. Não, Ah, olha, visitou o jornal. Abel, perdão, há um outro elemento muito importante para vermos a grandeza, a dimensão de Aqua. Há um vídeo internacional, um filme internacional que foi feito no Brasil, onde há um personagem Sim, que sim, usa sim, uma sim. camisa 10 da seleção de Angola Sim, com eu o nome vi. do Aqua. Do Aqua. Isso não Eu está ao vi, nível eu de vi, qualquer eu vi, mortal, eu vi. não. Então, Isso eu só vi está a até a nível foto. de grandes jogadores. Então aqui não é. Não, isso só está a nível de Eu grandes acho que jogadores. não é tempo Estamos a falar de uma suficiente. mega produção de um país que tem produção a nível de telenovelas e de filmes Sim, muito mundial, grande exato, na exato. América. E está lá um personagem com uma camisola do Aqua. Tu não imaginas o orgulho que eu senti quando vi aquela camisola 10, naquele... 10, 20 minutos. Eu até já sou da 30 opinião que a não camisa chega. 10 na seleção de Tem Angola que se aposentar. seria já imortalizada por causa de Aqua. Eu sei que em 10, em 15 minutos não vamos acabar, não conseguimos falar sobre a magnitude do Do Aquá. Aqua, é verdade. Agora vamos Ao- sair do futebol, Para o basquete. vamos né? dar aqui um smash agora. Vamos falar sobre o Unitel Basket. Epá, o Unitel Basket dentro em breve vai entrar ao rubro, Temos né? o Petro, o 1º de agosto, o Inter Clube. Não, mas os jogos da semana E o passada Vila? penso que terem sido Dos quartos de finais. dos quartos do final da taça de. Não. Já foi já foi Foi do- dos do- A do- semana passada foi jogada a primeira ronda dos playoffs. Exato. Dos playoffs foi os quartos de final. Agora essa semana que vamos pegar a partir de amanhã, o Petro vai jogar já as meias finais contra o Vila Clotilde. Epa, antes de E o falarmos Galo? dos grandes, Exato. estamos a falar de um Vila que pá, Está muito. Apesar muito do olha, pá, é é uma equipa já antiga, Sim. mas esteve ali, nunca foi tida nem achada. Mas nesse momento o Vila Não, epá, o O Vila Vila é tem o tradição. tem tradição no Tem basquetebol. e Mas- um ponto mas aqui, o- o Vila treina debaixo do sol. Eu já na Coreia, o campo deles é na Coreia. Não, no Maculusso. No Maculusso Tá agora. no Maculusso. Não tem cobertura. O Vila treina debaixo do sol e O pavimento? o pavimento não é, dos Não é Não é adequado. dos melhores, não é dos Mas melhores. dizer aqui que o Vila Clotilde enfrentou algumas dificuldades, né, na sua eliminatória ou no playoff com a equipa academia do 1º de agosto. Exato. Eles não venceram o primeiro jogo, tiveram que empenhar-se a fundo No terceiro. para equilibrar, para igualar os playoffs. E no terceiro jogo conseguiram dar a manchada da final. Tiveram que ir à negra. Não, mas seria uma vergonha se o da Agosto Academia vencesse o Vila. Porque era Uma vergonha inadmissível. por quê? Pelo plantel que o Vila tem. O Vila tem um plantel já com bastante experiência. O Vila tem jogadores que já estão rodados no campeonato. Já o da Agosto Academia não. A O temporada da Agosto passada Academia são venceu jovens. o torneio Vitorino Mas eu Cunha. ainda achei. Venceu o 1º de agosto no torneio Vitorino Vitorino Cunha. Cunha. Sim. Eu achei uma surpresa quando Sim. vi o resultado. O Vila perdeu contra a Academia, contra o da Agosto Academia. Fiquei surpreso.
Mas pá, veio de cima a responsabilidade no jogo passado e o Vila conseguiu ganhar os 2 próximos jogos. Será? Os 2 jogos a seguir Quanto até. ao basquetebol nacional, eu ia fazer um recuo no último jogo. Eu penso que teremos abordado também, vocês terão abordado no último programa o Foi a Petro 1 de agosto. foi a final O Petro 1 de agosto, antes da final da Taça de Angola. Foi as meias finais Petro, o primeiro Petro, de 1 de agosto, sim. Epá, nós estamos a falar de um Lazaré Dingono que também está a fazer agora no 1 de agosto que ele fez. No Petro, Nós ainda no falamos Petro. disso no nosso, Sim, né, Moisés? sim, Ele- sim, ok. O Lazaré Dingono encontrou naquela altura um Petro partido, um Petro sem muita estrutura. Pegou naquela equipa, moldou, trabalhou e tornou no Petro, que era o Petro que epá, dava cabazadas, dava tudo. O Lazaré Dingono neste momento está a fazer o processo inverso no 1 de agosto. O 1 de agosto é uma equipa velha, é uma equipa sem muitos recursos, mas o Dingono, nesses últimos jogos, Hamilton, o Petro ganhava o 1 de agosto de 20 pontos, Agora já 17 não pontos. consegue. Agora Mas já o- não. mas o tem primeiro- lá um Dingono que está a fazer um trabalho de base, como deve ser. Então, O primeiro- então o desculpa, treinador foi crucial. Sim, é um treinador que conhece o basquetebol angolano e africano de uma forma Exato, geral. exato. Está É. a fazer um trabalho, Mas não o- sei se... O ponto, sou eu o que estou a ponto ver isso, fraco, né? o O ponto 1º fraco de do agosto Adingo tem, não é tem ganhar já os aí títulos. Exatamente. Parece o que ele de faz sempre agosto um de grande trabalho, Andingo mas não. na hora de ganhar os títulos, não sei o que é que se passa, O não de agosto ganha. de Andingo não tem já aí um teste de fogo que é com Contra o o Inter Inter, Clube. as Vamos ver meias finais se dos playoffs, se- Inter se Clube aí- de agosto. Milton, pelo que eu vi no jogo, Pedro 1 de agosto, aquele taco a taco, aquele mano a mano, e aliás ele perdeu o jogo no detalhe. Esse jogo, o Inter também está a vir muito bem. Agora também no jogo do Unitel Basket deu uma boa réplica ao Casa- Pedro. Ao Ah, Pedro. ok. O Quezada, que jogou também no 1 de agosto, pronto, tendo em conta a Vai idade, ver os aquele- velhos, Helder, vai ver Mas os... eu- aí mas a eu- idade não está a pesar. Eu assisti a final da Taça de Angola, Inter e Petro contra Pedro. o Petro. Epá, a idade não está a pesar. Meni Quezada continua a ser um jogador Ainda preponderante. está a dar 70%. Mas E eu é arrisco, muito. eu arrisco Ah, é? aqui 70% numa é passagem do 1º de agosto. O Inter Clube vai. Epá, eu Não, não tá sei bom. não, eu tenho as minhas dúvidas. Helder, Aí eu pelo concordo- investimento- eu concordo- Mas concordo com deixa o só- amigo. Não, só pelo frisar investimento que o No Inter jogo- tem, o Inter nesse momento, antes- para além do o Inter- Quezada, tem um outro mercado que também vem. Não, é O Inter- Xavier o Inter- Gibson e tem o Edmir e tem Lucas. um, O Edmir Lucas. O Epá, Edmir Lucas. são jogadores que não são quaisquer. O Exato. Inter Tá Clube bom, não são passou- quaisquer, mas passou há por- bem pouco tempo o Helder disse Aham. que o 1º de agosto que o Lazaré não está a fazer um Para trabalho fazer um Tá grande fazendo um trabalho. trabalho. Por isso Agora é a que se diferença pensa de que plantel depois vem de eventualmente cima. o 1 de agosto, mesmo com esses problemas, vai. Mas é para o Inter, eu não O sei. Inter Clube. Não, o Inter Clube Abel, pelo que passou eu por vi, grandes pelo que eu dificuldades na vi sua no jogo eliminatória contra o com Petro, Casa Pessoal o Porto Inter do tá, Lubi. o Inter tá no mesmo, quase ao mesmo nível do Petro. O Inter está muito Mas eu forte. também Tem um acho plantel, jogo contra o Petro. tem um plantel Inter- extraordinário. O Inter Clube vai ficar pelo caminho, o 1º de agosto vai passar. Mas O, essa eu certeza vi, eu eu vi sei, aí não. o, Eu vi os eu jogos vi do o Quer jogo dizer, do não, Inter quer Clube dizer com que Não, o aquele Hamilton jogo, quer uma aquele final. jogo, Hamilton, Petro aquele é o jogo, 1º de agosto. aquele jogo antes o Casa o Pessoal Quezada Porto tinha do Lubi, chegado. do O Inter Quezada, Clube. Não sim, estava ainda bem sim. integrado. exato, exato. O Quezada tinha acabado de chegar e o Edmir Lucas ainda não tinha feito parte do plantel. Ainda não tinha Casa- feito nenhum Quezada jogo. É tão profissional que chegou num dia, no mesmo Depois dia já que chegou, treinou. Exato. Dia seguinte duplicou as horas de treino. Quer dizer, Não, são- o Quezada é são muito profissional. jogadores que- No mas- Petro, no mas Petro, ele tem mesmo que fazer depois isso, porque a de- idade dele, depois ele do já jogo- é miúdo também. Claro, é isso que eu no queria Petro, dizer. Abel, Mas- no Petro, antes, na sua passagem no Petro, depois dos jogos, o Quezada ficava ali a treinar, a lançar as bolas. Um jogador muito Por disciplinado. isso é que ele é um jogador E é muito isso- eficaz, e é muito isso eficaz. que falta em muitos dos nossos jovens jogadores, disciplina. Isso é disciplina e muito profissionalismo. Exato. Deixa-me só roubar aqui um tempinho. Eu defendo a passagem do Interclube do Do 1º de agosto, de do de agosto. agosto, sim. Porque eu vi aí um Interclube no seu jogo com o Casa Casa Pessoal Pessoal. Porto do Lubito abanar. Mas Não tinha tiveram. ainda os reforços que tinha. O Não, Casa agora, Pessoal com Porto a do Casa Lubito Pessoal não foi- tem, foi- não foi- tem foi agora. um grande plantel Foi assim, diferença de. mas é no bom que se mínimo, diga menos que de 10 está a pontos fazer diferença. Até um bom fiquei surpreso. campeonato. Eles fizeram 2 jogos. Nos 2 jogos O Inter ganhou. o Interclube venceu por 112, 97. No segundo foi 95, 91. Lá no Lubi. Foi apertado. Já foi muito bem abrangente, apertado. já, Isso tá mesmo. O Interclube Foi a- acusou a foi a- pressão foi do apertado. público lá. O Casa- Interclube o Porto do acusou a Lubito pressão do também clube. contou com um bom
com bom Desempenho. desempenho por parte do jogo. Fábio Antônio. Fábio Antônio, ex-jogador do Petro. Que passou Marcou 30 pontos. Sim, passou Sim. nas escolas de É formação um do jogador, do um Petro miúdo de com muita Luanda, margem um de jogador progressão, qualquer, muita boa um margem de jogador progressão. Ô, que William, neste penso que já momento, poderia Exato. estar Neste no momento. plantel do Petro de Amigo. Luanda. o Petro de Luanda, quando se pensava que o craque do Petro de Luanda é Carlos Sim, Moraes, Carlos Moraes. é para Parece os o Shield. últimos jogos que eu O vejo, Shield veio Shield Dundão contrariar essa assume máxima. aquilo. É o que eu Quando digo. ele entra, muda os. É para o Shield Dundão. É tipo eu. Para mim, neste momento. Não, tipo não, eu. ele é mais alto. Deixa Não, ela disso. tipo eu. Não, ele é mais alto. Acho que tem a Eu e o mesma Shield. estrutura, Não, tem a não, o mesma Shield Dundão é altura, mais são da alto que mesma Abel altura. Gonçalves. Deixa ela disso. O Shield Dundão, neste momento, para mim, é o craque do Petro, aquele que está a carregar o Petro O nas melhor costas. jogador angolano a jogar no nosso campeonato, Shield Dundão. Os Sim. números falam E por atenção, si. que está a ser. Os Está a números ser falam por si. Mas há um Baixa jogador, estatura. Ele não, é o melhor jogador há um angolano a jogador jogar no aí nosso que, campeonato. que está a se deixar ultrapassar, que é o Gerson Lucane. O Lucane. Não, mas É, o o Lucane, Lucane- Eu acho que o Lucane já Hamilton, tinha tudo para dar. O Lucane já deu. Para já- o nosso campeonato, já Hamilton, se um explodir. ponto só. Para o nosso campeonato, o Lucane já deu o que tinha para dar. E O vai Lucane, onde aos depois desse? 21 anos, ou 20 anos, foi o MVP do Unitel Mas Basket. ele tem uma Ele já proposta deu. em 2017 para ir jogar na Espanha, mas não foi. Não, Epá, não sei se porque calhar não essa foi. proposta não foi oficial, se calhar não chegou ao clube. Isso é o que Uma- você uma ouviu de proposta- terceiros. É, mas eu vi essa informação no Mas jornal vocês de- acham que no o jornal do basquetebol desporto. que o Lucane tem lá fora vai Não. vincar? Vinca. Tecnicamente muito dotado. Um dos Yeah, melhores. mas é de uma lentidão muito grande. Não, É ainda verdade. frisei isso no programa É de passado. uma lentidão, Éder, mas eu resolve. frisei isso Mas no é de programa. uma lentidão. O basquetebol não está Eu tô ali no- eu não tô- é eu exclusivamente tô na o bancada, tô a bater, atleticismo. Lucane, epá, vai embora, Calma, Lucane, mas pai, é Éder, muito lento, pá. Mas quando o O Lucane James começou a Harden, se você explodir, assiste, se acompanha a NBA e vê James o Harden. James Harden não é tão rápido. Yeah, yeah. Mas é a técnica. Apesar Ele é- dele não a- ser, mas o Lucane apesar dele não já ser foi tão mais rápido, Ele já foi mais Para ser rápido. Agora líder. tá eu um acho que o pouquinho- Lucane E o caiu Lucane no não mar do consegue ser conformismo. líder. Afogou-se no mar do Mas, conformismo. ô Mila, mas agora diz-me só, como é que um Shield Dundão, neste momento, me aparece na 1,67 m. lista dos melhores jogadores De de África? África. Tá lá. Não, é. Tipo, Para apesar. concorrer, para ser altura. MVP dos melhores jogadores de África. Epá, eu não consigo perceber. O Shield Dundão, É a neste momento, disciplina, é um Éder. orgulho, é um A orgulho. disciplina, a disciplina. Yeah. Ele Quando quando se entra, trabalha, epá, quando se trabalha, tem foco. Com ele foco vai lá embaixo, e com sempre disciplina, que ele está debaixo da consegue tabela, marca atingir pontos, os se seus ele toca, é objetivos. falta. é falta, e sim. ele é muito E assertivo, o Lucane muito tinha assertivo. tudo para ser Não, líder. A partir do Petro de Luanda. Moisés, o Lucane já Tinha liderou o tudo. Petro. O que Já, o ele Shield, já foi o que o líder. Shield está a passar, o Lucane já fez. Mas- Só que o ele- Shield o ainda Shield- não foi o MVP, é um ponto. Tá bem, Epá, mas o O Shield Shield tem ainda uma não coisa conseguiu aqui. ser o MVP. Mas o Shield tem uma coisa. Uhum. Ele na seleção já é considerado um líder. Colega do Quesada, ele Shield bebeu não. muito Sim. da água do Quesada. Quem? O Shield Lucane, não? o Lucane. Sim, Lucane. jogaram Bebeu junto, muito Lucane, da água Lucane. do Quesada quando o Petro conquistou o último troféu internacional. Sim. O Lucane esteve aí, o Petro conseguiu conquistar aquele campeonato internacional graças o bom desempenho por parte do Lucane, que esteve aí com Quesada. Tá bom, ainda bem. Agora vamos dar uma pincelada rápida à NBA. Moisa, por favor. Epá, a NBA já está no seu final. Já está no rubro. Já está no seu Está final. no rubro. Em algumas equipas falta 4 jogos, outras faltam 5 jogos. Eu vou falar um pouco dos Lakers. Os Lakers estão nesse momento com 39 vitórias contra 37. Se eles vencerem os últimos 4 jogos, ainda tem. Se eles vencerem os últimos 4 jogos e as equipas que estão em quinto e sexto perderem no mínimo 2 jogos, eles ainda conseguem apurar-se diretamente aos playoffs. Agora, vou frisar também sobre a corrida sobre os MVP da MVPs. NBA. Nesse momento, os 3 que estão a concorrer, né? São vários, mas os 3 que estão a liderar o top são o Giannis Antetokounmpo, que está em terceiro, depois o Jokic, que está em segundo, e em primeiro lugar está o Joel Embiid. E falar sobre a corrida dos novatos, que continuam a liderar desde o princípio por Paulo Banquero. Depois vem, que é uma surpresa nos últimos jogos, tem o jogador dos OKC, o Wilson, e tem em terceiro lugar está o
Kessel Walker, dos Utah Jazz. Falar também falar sobre a outra conferência que é liderado pelos pelos Denver Nuggets, que é uma surpresa. Quando começou, não sabia que não se tinha noção que os Denver Nuggets conseguiriam sair em primeiro na Conferência Oeste, na conferência deles, que é Este. Mas essa até estava mais renhida, havia ali eles conseguiram, foram uma das poucas equipas que conseguiram 50 vitórias na temporada. Isso é um feito, isso não está ao alcance, mas estamos a falar da NBA. Sim, e falar também do plantel do Minnesota, que foi uma desilusão, mesmo composto por grandes nomes, que já tem, acho que tem mas, 3 anos. Quando falas da NBA, por que não falas do nosso angolano, Bruno? Infelizmente. Tens alguma coisa contra o Bruno, por acaso? Não ter alguma coisa, tem que se falar. O Bruno, infelizmente, não tem jogado. Helder, infelizmente o Bruno não tem jogado. Não vou dizer. Está bem, mas traz aqueles dados dele, ok? Mas não há dados, não há dados. Tá não há dados. Não há dados. Não, mas isso era só para eu chamar a atenção aos nossos internautas lá. Que nós temos angolano na NBA, atenção. Nós temos. Um pouco do Silvio, por favor. Nesse momento o Silvio está a militar na primeira divisão da Liga Francesa, que é no Choral do Juanes, uma das melhores equipas. Nesse momento está entre as 8 melhores equipas do campeonato e vai jogar hoje às 20 horas. Vai jogar hoje às 20 horas. Então nós todos angolanos vamos dar uma força indiretamente, apesar de não vamos acompanhar os jogos, né? Mas vamos dar uma força. E voltando aos Estados Unidos, temos aí o Celton, que joga na NCAA. Atenção, o Celton, filho do empresário angolano, do Riquinho. Está a um passo também de entrar na NBA. Foi o melhor angolano na NCAA. Provavelmente teremos mais um angolano na NBA. Caso tudo corra bem. Esperamos que sim, né? Tá um pouco difícil. Tá extremamente difícil. Mila, eu, neste lugar onde estou, nós começamos com um sol assim. Ardente. E um sol bom. E estamos num lugar que. Eu não sei, começamos com um sol assim muito abrasador. Eu queria tocar aí. Agora vamos passar a bola ao senhor José Arteaga, por favor. Fale-nos mais um bocado da casa. Uma vez mais, muito obrigado à equipa do Finta Bué, não é? Sim, mas Finta é o mesmo Bué? Para cara, olha, não viste a minha história, joguei com Aquá, marquei golos, isso não é para qualquer um. Sou o base principal do Petro. Não, você é o base e eu sou já o ponta mau. Bem, jogo Bué, tá me vendo assim? Estás a ver uns que me vêm já assim gordinho, não, esse ponta não joga nada, eu falar com é mentira. Quando mas tá lá a postura que tem é mais de orientador. Orientador não é treinador, não, fica por trás do treinador. Não, mas eu pelo mesmo, jogo mesmo bué, não é de brincar não é porque só estamos aqui a falar, não, eu pelo mesmo bué. Quem me viu sabe. Dizem que os gordinhos têm sempre uma história, mas pronto. Senhor José, fale-nos um bocadinho da casa, o que é que tem neste feriado prolongado, por favor? Dizer que nós teremos o grande show do Kanda aqui na Rede 24. Kanda e convidados. Será agora sábado, dia 8 de abril. Sábado, dia 8 de abril, teremos o show do Kanda na Rede 24, com a participação de Puto Português, Robertinho e Nela Tavares. Por favor, não se esqueçam, 8 de abril, vai ser agora sábado. Todo o pessoal do Quilamba, da centralidade do Quilamba, e lembrando que a Rede 24 é o quintal do Quilamba, exatamente, devem estar aqui neste quintal para poder desfrutar deste grande momento. Venham, compareçam, os ingressos já estão disponíveis na loja de conveniência, a nossa linda loja de conveniência, e os bilhetes estão a ser comercializados pelos preços os mais baratos do mercado. Costuma-se dizer que o preço da igreja... Quais são, por favor? 10 mil kwanzas e 8 mil kwanzas. 10 mil kwanzas para a área VIP, imagina. Ter acesso, já vou chegar aí. Ter acesso à área VIP, não é? Com 10 mil kwanzas, não é? Ter uma posição privilegiada. E não estás a falar de um sítio qualquer, estás a falar do Quilamba. Não, da melhor casa do Quilamba. Sim. Portanto, Quilamba é a capital de Belas. É importante não nos esquecermos deste pormenor. 10 mil kwanzas para os ingressos VIPs e 8 mil kwanzas para a área normal. Portanto, nos VIPs vai ter acesso a 2 bebidas frescas e o normal, vamos nos entender na casa,
temos os melhores lugares para a área normal, ok? Então compareçam aqui na centralidade do Quilamba. Aqui até tem o pessoal aqui do Nova Vida, também pode cá vir. O pessoal aqui do Futungo. A centralidade do Quilamba, na verdade, essa área toda, não é, que envolve aqui a centralidade do Quilamba, estão todos convidados. E os do Quilamba são os anfitriões, por favor, compareçam, estaremos cá no quintal da Rede 24. Deixa eu só fazer uma nota. O Por José, favor. quando disse que a Rede 24 é o quintal do Quilamba, e é mesmo verdade. Porque aqui, vocês não repararam aquele sol? Aquele sol só se sente mesmo num quintal. E o quintal onde nós estamos nesse momento, tu estás aqui a sentir uma brisa, a ver aqui árvores. É mesmo o quintal. Eu acredito que isso vai mesmo cuidar. Poxa, muitíssimo obrigado, vai cuidar, está mais do que seguro que estaremos cá e faremos um show brilhante dia 8 de abril. Muito obrigado. Eu já estive aqui em outras oportunidades, Abel, desculpa. Devo fazer referência que o José, quando é de organizar, não coça mesmo. Coça. Ah, é? Então não bom. se esqueçam. O Rede 24 está cá 24/24. E quero agradecer também o Pata Designer, a equipa que cá esteve comigo, a Rede 24. Nós somos o Finta Bué, que hoje estamos no quintal, ou fizemos acontecer no quintal do Rede 24. Obrigado. Estamos juntos. Agora só para brilhar, faz o melhor. Essa última.